Hoje, vou apresentar uma análise atualizada do relatório gerencial de fevereiro do Fundo Imobiliário Base 10, GARI 11, antigo GALG 11, o qual atuava no setor de logística, mas agora está focado em real estate, investindo também em imóveis de renda urbana. Durante o vídeo, você entenderá melhor as mudanças em sua estratégia de investimento. Bem-vindo ao canal de Olho no Dividendo. Olhando para o relatório gerencial de fevereiro, temos em esclarecimentos que no segundo semestre de 2023, o Fundo Guardian Logística, GALG 11, anunciou uma expansão em sua estratégia de investimento, diversificando para além de galpões logísticos, mantendo a qualidade e segurança dos ativos, contratos atípicos e inquilinos de alto padrão. Esta evolução resultou na mudança para GARI 11 e atraiu um aumento significativo de cotistas, com um crescimento de 496%, totalizando 129 mil investidores. A captação bem-sucedida de 625 milhões de reais permitiu ao fundo dobrar seu patrimônio líquido, alcançando 1,2 bilhão de reais. Em janeiro de 2024, foi realizada uma assembleia extraordinária de cotistas para validar a aquisição de novos ativos, a troca do administrador e do nome do fundo. A assembleia obteve um quórum expressivo de quase 40%, resultando na aprovação das propostas. A mudança de ticker de GALG 11 para GARI 11 foi concluída em fevereiro de 2024. Seus investimentos em GALG 11 agora podem ser visualizados como GARI 11 em seu home broker, refletindo o mesmo número de cotas. A transferência da administração para o Banco Daicoval será finalizada em fevereiro, seguida pela atualização do nome do fundo e a incorporação dos novos ativos adquiridos na quinta emissão de cotas de 2023, prevista para a primeira quinzena de março. Em sua tese de investimentos, o fundo imobiliário Guardian Real Estate, GARI 11, oferece uma solução completa para investidores em fundos de tijolo, permitindo investir em diversas tipologias de imóveis com inquilinos de alta credibilidade. Com contratos atípicos e multa de rescisão integral, o fundo busca proporcionar renda estável e potencializar ganhos de capital através da venda e reciclagem de ativos lucrativos em seu portfólio. O administrador do fundo será o Banco Daicoval. A gestora é a Guardian e mantém a mesma estratégia. Os rendimentos são distribuídos de forma mensal ao cotista, o prazo de duração é indeterminado, possui quase 126 milhões de cotas, taxa de administração de 0,94% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o IPCA mais 6% ao ano. O valor patrimonial do fundo é de R$ 1.167 milhões de reais, de R$ 9,27 por cota, porém o valor de mercado fechou em R$ 9,12 no final de fevereiro. O P sobre VP está em 0,98%. Teve como rendimento 8 centavos, dividend yield anualizado de cerca de 11,32%, tem como média ponderada do prazo dos contratos dos aluguéis de cerca de 11 anos. Não possui vacância. Até o final de fevereiro, o fundo contabilizou cerca de 167 mil cotistas e possui liquidez de negociações de quase 4 milhões e meio de reais por dia. Sobre os imóveis, neste relatório constam os 4 imóveis logísticos, porém o fundo emitiu um comunicado ao mercado, informando sobre aquisições. Em 25 de março, foi acordada a aquisição de uma carteira de imóveis pelo fundo, conforme informado em um fato relevante. A carteira, avaliada em aproximadamente 843 milhões de reais e com 140 mil metros quadrados de ABL, é composta por 21 imóveis, sendo um logístico e 20 de renda urbana. Esta última categoria inclui 11 lojas do Grupo Pão de Açúcar e 9 do Grupo Mateus, este último classificado como o terceiro maior varejista alimentício do Brasil com rating triplo UEI. Embora a maioria dos imóveis esteja em São Paulo, 33%, o portfólio também inclui ativos em outros 7 estados. Com essa aquisição, o fundo, gerido pela Guardian Gestora, avança na sua estratégia de investimento, mantendo a qualidade dos ativos, contratos atípicos de longo prazo e inquilinos de excelente rating de crédito. A nova carteira apresenta contratos totalmente atípicos e um prazo médio de vencimento de quase 19 anos. A aquisição será realizada por meio da compra das cotas de um fundo imobiliário detentor dos imóveis,
com rentabilidades segmentadas em 8% para a renda urbana e 10% para a logística. Atualmente, o fundo possui R$ 615 milhões em disponibilidades e R$ 148 milhões a receber da venda do imóvel BRF SSA, totalizando R$ 763 milhões. Seu passivo é de R$ 256 milhões, relacionado ao saldo devedor dos CRIs e contratos atípicos. A alavancagem atual do fundo é de 18%. Para financiar a aquisição, será utilizado R$ 500 milhões das disponibilidades, sendo R$ 100 milhões em até 36 meses e R$ 400 milhões pelo pré-pagamento de CRIs. No entanto, o fundo já terá direito ao fluxo de caixa integral dos imóveis no momento da compra. O prazo médio de locação dos contratos é de 19 anos, com um cronograma de amortização diluído. Continuando no relatório. Em comentários do gestor, no item Novo Administrador, taxa de administração reduzida e novo nome. Temos que em fevereiro, a administração do Fundo GARI 11 foi transferida para o Banco da Ecoval, conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária realizada no início do ano. A nova taxa de administração é 7% menor do que a anterior. Foi atualizado o regulamento do fundo para refletir a mudança na administração e no nome, agora denominado Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate, GARI 11, também aprovado. Esta alteração reflete a nova estratégia do fundo, que busca diversificação em diferentes tipos de imóveis, mantendo contratos sólidos e de longo prazo com empresas de alto rating de crédito. Sobre a conclusão de venda BRF Salvador, novo guidance de dividendos e GARI 11 na liderança, temos que no dia 23 de fevereiro, foi concluída a venda do imóvel BRF SSA por R$ 280 milhões, gerando uma taxa de retorno de 23% ao ano e um lucro aproximado de R$ 70 milhões para o fundo GARI 11. Esse valor será distribuído aos cotistas como dividendos. A venda também reduziu a alavancagem do fundo para 18%. Esta operação reforça a estratégia do fundo de proporcionar retornos aos cotistas não apenas por meio da distribuição de dividendos, mas também por ganhos de capital em vendas realizadas pela gestão. Com o lucro da venda, a gestora estima um guidance de dividendos para os próximos 24 meses, com valores entre 8,4 centavos e 8,7 centavos por cota, correspondendo a uma rentabilidade mensal de 0,93% a 0,96%, sendo 11,2% a 11,6% ao ano. O dividendo de fevereiro de 8,6 centavos por cota, que já reflete esse novo guidance, posicionou o GARI 11 como líder em rentabilidade entre os fundos de tijolo do IFIX, com um patrimônio líquido superior a R$ 500 milhões. Comparado a outros fundos, o dividend yield do GARI 11 foi 32% maior que a média dos fundos híbridos de tijolo, 16% maior que os de renda urbana, 27% maior que os logísticos, 17% maior que os de shopping e 36% maior que os de escritórios. No item Próximos Passos, aquisição de ativos-alvo, atualização de guidance de dividendos e nova seção de perfil da alavancagem, temos que a próxima etapa da estratégia do fundo é a aquisição dos ativos da quinta emissão do GARI 11, com a gestora em fase avançada para finalizar essa operação no próximo mês. O próximo relatório trará detalhes dos novos ativos, a composição atualizada da carteira e o guidance de dividendos revisado. O guidance de dividendos está em pouco mais de 8 centavos por cota até junho. Em distribuição de resultados, temos que em fevereiro de 2024, o fundo GALB 11 teve resultado de R$ 10.826.161 e distribuiu 8 centavos por cota aos seus cotistas, com o pagamento realizado em 7 de março de 2024 para aqueles com cotas em 29 de fevereiro de 2024. Esse rendimento inclui aluguéis dos imóveis do fundo e resultados de aplicações financeiras. Em performance, temos que a cota do fundo encerrou janeiro a R$ 9,12, registrando rentabilidade mensal de 1,37% ao mês, considerando o dividendo de 8,6 centavos por cota. No final de fevereiro, o spread entre o fundo e a NTNB 2035 foi de aproximadamente 5,68%. A performance do GARI 11 comparada à NTNB 2035 destaca a qualidade de seus dividendos, reforçada pela classificação de crédito dos locatários.
O fundo movimentou 84,54 milhões de reais com liquidez média diária de 4,48 milhões de reais e ultrapassou 168 mil cotistas, consolidando-se como o fundo de tijolo do IFIX que mais atraiu investidores em 2024. Sobre o portfólio, o relatório informa que o fundo tem 55% de alocação em ativos financeiros e 45% em imóveis. Mostra a distribuição geográfica dos 4 ativos. Informa que os ativos não possuem vacância e que os contratos são 100% atípicos. Em receita por ativo, temos que 2% vem da Air Liquide Rio Grande do Sul, 3% vem da Air Liquide São José dos Campos, 35% da BRF Pernambuco e 60% da BAT e Souza Cruz. Informa sobre os reajustes dos contratos de 23% em janeiro, 35% em março, 3% em abril e 39% em setembro. Em receita por estado, informa que no Rio Grande do Sul o fundo apura 62% da receita, em Pernambuco, 35% e em São Paulo cerca de 3%. A receita por classe de ativo informa que 63% é caixa e 37% está em resultados mobiliários e imobiliários. O quadro resumo dos contratos informa o tipo do contrato, a área em metros quadrados de cada imóvel, o indexador, data de finalização e reajuste. O fundo tem obrigações financeiras devido à estruturação de CRIs casados com contratos de aluguel atípicos e de longo prazo como garantia. Esses instrumentos de dívida refletem as características dos contratos de locação atípicos em termos de vencimento, parcelas e correção monetária, com multa de rescisão integral para o inquilino em caso de quebra. Atualmente, todas as dívidas do portfólio estão sendo amortizadas mensalmente e serão totalmente quitadas ao término dos contratos de locação. Sobre a alavancagem do fundo, a gestão trabalha ativamente na expansão e reciclagem do portfólio, mantendo disponibilidades para cumprir as obrigações de amortização dos CRIs. Introduzem uma nova perspectiva para que o investidor compreenda melhor as obrigações e disponibilidades do fundo. Com a ampliação da atuação em imóveis de renda urbana, a reciclagem será mais frequente, aumentando o dinamismo do perfil de alavancagem. Mais abaixo mostra um resumo dos ativos do fundo. O fundo detém toda a área do complexo logístico da Souza Cruz no Rio Grande do Sul, composto por galpões, utilidades, estacionamento e edifícios de escritório em um terreno de 501 mil metros quadrados. A British American Tobacco, a BAT, é uma multinacional líder na produção de tabaco, com 120 anos de história e presença em mais de 140 países. A empresa se destaca não apenas pela sua longevidade, mas também pelos seus números robustos, incluindo mais de 50 mil funcionários, faturamento de 194 bilhões de reais e investimento anual em pesquisa e desenvolvimento acima de 2,5 bilhões de reais. O fundo detém toda a área do complexo logístico e de distribuição da BRF em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, próximo à fábrica da BRF e perto de Recife. O complexo inclui galpão refrigerado, utilidades, escritório e estacionamento em um terreno de 200 mil metros quadrados. O contrato de aluguel tem garantia de fiança do Bradesco no valor de 65 milhões de reais. Com ações listadas nas bolsas de São Paulo, B3 e Nova York, a BRF é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas globalmente. Seus produtos são reconhecidos pelos consumidores brasileiros e estão presentes nas mesas de famílias em todo o país. O fundo detém toda a área do complexo logístico e de distribuição da Air Liquide em São José dos Campos, São Paulo, que inclui escritório, galpões, invase, utilidades e estacionamento. O contrato de aluguel tem 100% do seu valor garantido por fiança do Citibank. O fundo possui a integralidade da área onde se encontra o complexo logístico e distribuição da Air Liquide em Canoas, Rio Grande do Sul. O complexo é formado por escritórios, galpões, invase, utilidades e estacionamento. O contrato de aluguel possui 100% do seu valor, garantido por fiança do Citibank. Líder mundial no setor de gases, a empresa fornece produtos, serviços e tecnologia para indústrias e saúde, centrando-se em oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Fundada na França em 1902, chegou ao Brasil em 1945. Diante desse cenário, é crucial avaliar os riscos envolvidos antes de decidir investir no GARI 11.
Embora possa representar uma oportunidade, especialmente considerando o desconto e o dividend yield, é importante estar ciente dos desafios relacionados aos novos ativos do fundo. Uma análise cuidadosa e uma compreensão completa do fundo são essenciais para tomar uma decisão. Na minha opinião, vale a pena o estudo, visto que o fundo está diminuindo sua alavancagem, está mantendo um bom guidance de dividendos e investiu em novos imóveis. Caso este vídeo acrescente algo em seus estudos, considere dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado pela sua atenção e até breve.